Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre a classificação dos ângulos e vamos ver ainda que nome se dá aos ângulos que possuem a mesma medida. Vamos nessa? Nós sabemos que um ângulo ele é formado por duas semirretas, ok? Quando nós temos um ângulo, nós temos algo desse tipo aqui, e o ângulo pode ser tanto essa parte como essa. Ok, agora vamos considerar o seguinte. Aqui nós temos duas semirretas em sentidos opostos. Então, nós temos AB e AC, certo? Elas estão em sentidos opostos. Essas duas semirretas em sentidos opostos formam um ângulo que nós chamamos de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Então, aqui nós temos um ângulo classificado como ângulo raso ou ângulo de meia volta. E por que de meia volta? Bom, se nós formos medir esse ângulo, peguei aqui um transferidor, certo? Se nós formos medir esse ângulo com o transferidor, o que nós observamos? Nós observamos que a outra semirreta, que é a semirreta AC, ela vai lá no 180 graus. Então, o ângulo raso ou ângulo de meia volta é justamente o ângulo de 180 graus, certo? Vamos a mais duas classificações de ângulos. Novamente, vou considerar duas semirretas, ok? E aí, quando eu considero duas semirretas e essas duas semirretas coincidem, nós formamos dois ângulos, certo? Nós temos a possibilidade de dois ângulos. Então, aqui nós temos a reta OA, e essa reta OA está coincidindo com a reta OB, semirreta, na verdade, né? OA está coincidindo com AB. Lembra que eu falei, quando nós temos um ângulo dessa forma, nós consideramos esse um ângulo e essa parte aqui de fora um outro ângulo. Nesse caso aqui, quando a semirreta ela coincide, né? As duas semirretas coincidem. Se eu considerar esse ângulo aqui de dentro, né? As duas semirretas coincidindo, nós temos aqui um ângulo nulo. Porque nessa parte de dentro aqui, nós não temos nenhuma abertura, pois as duas semirretas coincidem. Então, aqui é um ângulo nulo. E o outro ângulo, as duas retas coincidindo, né? Como é esse caso aqui, OA também coincide com OB, nós temos o ângulo que nós chamamos de ângulo de uma volta. Ângulo de uma volta. Por que ângulo de uma volta? Bom, se nós considerarmos, né, aqui peguei o transferidor novamente, veja que, observe que o ângulo, ele dá uma volta completa. Então, ele para justamente aonde? Aqui, no 360, certo? Então, ângulo de uma volta. E aí, qual é a medida? Bom, uma volta completa é 360 graus, justamente o dobro do ângulo de meia volta, que é 180, ok? E o ângulo nulo, como o próprio nome já diz, é 0 grau. Nós temos também o ângulo reto, né? Esse aqui ele é chamado de ângulo
reto. Esse ângulo reto, se nós formos medir com o transferidor, nós temos um ângulo de justamente 90 graus, ou seja, metade do ângulo de meia volta, que é 180. Então, aqui nós temos o ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Esse ângulo reto mede 90 graus. E aí, esse símbolo aqui é justamente para indicar que aqui é um ângulo reto, ele é de muita utilidade na matemática, justamente quando nós estamos estudando triângulos retângulos. Os outros dois tipos de ângulos que nós temos aqui é o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Vou colocar aqui ângulo agudo e ângulo obtuso. E por quê? O que caracteriza um ângulo agudo? Um ângulo agudo, ele é caracterizado justamente por... Veja que aqui, quando eu vou medir esse ângulo, ele mede menos que 90 graus, certo? Então, aqui, ó, nós temos um ângulo que mede aproximadamente 46 graus. Então, temos um ângulo menor que 90, portanto, ele é um ângulo agudo. O que caracteriza o ângulo agudo é justamente ele ser menor que 90 graus, ok? E o ângulo obtuso, ao contrário do ângulo agudo, é justamente aquele que é maior que 90 graus. Pegando o transferidor, nós temos um ângulo aqui, ó, que ultrapassa a marca dos 90 graus, certo? Então, essas são as classificações dos ângulos, né? Ângulo raso, que é o que mede 180, ângulo nulo, 0 grau, ângulo de uma volta completa, no caso, 360 graus, o ângulo reto, que é aquele que mede exatamente 90 graus, o ângulo agudo, que é o que mede menos que 90, e o ângulo obtuso, que é o que mede mais que 90 graus. Bom, agora eu gostaria que vocês observassem, né, esses dois ângulos. Nós temos aqui o ângulo AOB, né, converte-se em O, e o ângulo MPQ, converte-se em P. Se nós sobrepormos esses dois ângulos, né, vou pegar aqui e vou sobrepor um ângulo ao outro. Não sei se dá para ver aí na tela, mas nós observamos que o ângulo MPQ, ele fica justinho em cima da marcação do ângulo AOB, que é aquele que está por baixo, certo? Então, se nós sobrepormos, nós temos exatamente as semirretas ficam iguaizinhas no mesmo local. Isso quer dizer que esses ângulos, eles têm a mesma abertura. Se eles têm a mesma abertura, eles possuem a mesma medida, certo? Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, por eles terem a mesma abertura. E aí, o fato deles terem a mesma medida e a mesma abertura nos permite definir algo muito importante. Dois ângulos que têm a mesma medida, como é o caso dos ângulos que a gente acabou de ver, são chamados ângulos congruentes. E utilizamos esse símbolo aqui para relacioná-los. Então, esses dois ângulos, eles são ditos ângulos congruentes. E o que significa isso? Significa que eles têm a mesma medida. E aí, para relacionar esses dois ângulos, nós fazemos o seguinte. Quando nós estamos trabalhando com a medida do ângulo, nós dizemos que a medida do ângulo AOB é igual à medida do ângulo MPQ, certo? Isso eu estou falando de medida. Então, por exemplo, vamos supor que aqui nós tenhamos
um ângulo de 40 graus. Obviamente, se esses dois ângulos são congruentes, esse aqui também mede 40 graus. E aí, quando eu vou relacionar justamente essa medida de 40 graus, nós utilizamos o símbolo de igual. Afinal, qual é a medida do ângulo AOB? 40 graus. E qual é a medida do ângulo MPQ? 40 graus. Então, obviamente, 40 graus é igual a 40 graus. Então, relacionar medidas, usa o símbolo de igual. Agora, quando eu quero falar dos ângulos em si, os ângulos AOB e MPQ, nós utilizamos o símbolo que nós vimos aqui na definição, certo? Então, quando eu estou falando dos dois ângulos em si, nós utilizamos esse símbolo, certo? Então, isso aqui quer dizer que o ângulo AOB, vou colocar aqui, AOB é congruente a MPQ. E como nós vimos, congruente significa que eles têm a mesma medida. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os colegas, com os amigos. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te respondo imediatamente. E até a próxima aula!